Então, hoje a gente vai ver mais um tipo de sensor, né? Um fotoresistor. E vamos ver uma característica, né, da linguagem C, que possibilita você dele identificar, né, algum tipo de evento que ocorre durante enquanto o circuito está funcionando, tá? Então, que a gente chama de interrupção. Vamos ver lá. Ok? Tá, nessa atividade vamos apresentar mais um sensor analógico, né, que é muito utilizado da parte do fotoresistor, né? E vamos projetar um circuito que vai detectar a falta de iluminação e vai ligar um LED, né, para compensar essa falta. Tá? Então é um circuito muito interessante, é um sensor muito legal para você colocar dentro de um ambiente, né, onde você tem que controlar a luminosidade. Então, por exemplo, você está iluminando uma área externa. Então, enquanto tá o dia, na cidade você acender uma lâmpada. Mas à medida que vai passando o tempo, vai chegando a tarde, vai anoitecendo, a luz vai começando a ficar cada vez mais escassa, né? É a hora em que a gente tem que acender uma lâmpada. Tá? Então é isso que o fotoresistor vai fazer. Né? Ele vai detectar o nível de luminosidade, né, daquele ambiente, e vai fornecer, né, uma leitura dessa luminosidade. E a partir daí, por programação, a gente atua sobre isso fazendo um controle de algum dispositivo, né? De acender algum tipo de lâmpada. Então nós vamos fazer uma simulação aqui usando o LEDzinho, né? Mas poderia ser, num caso normal, né, de acender uma máquina, né? Acender lâmpadas, né? E coisas desse tipo. Professor, Oi? se eu não me engano, no Tinkercad tem a lâmpada. Sim, ele tem a lâmpada, sim. Tá? Só que eu não vou usar a lâmpada, eu vou usar um LED. É porque é o seguinte, né? Talvez eu faça isso ainda, se eu tiver um tempinho, eu faço isso. Porque quando você faz um circuito eletrônico, que nem um LEDzinho, ou mesmo essa lampadinha, é fácil de fazer. O problema, por exemplo, se você quer fazer esse controle para acender a lâmpada da tua sala, tá? Bem, aí o problema é que a alimentação daquela lâmpada, primeiro que é um circuito de corrente alternada e tem uma tensão muito elevada, né, frente àqueles 5 volts lá do Arduino, né? Você vai ter tensões de 110, 127, dependendo do lugar, até 220, tá? Então, para fazer esse tipo de controle, né, eu preciso ter uma interface no meio, né, onde a parte eletrônica detecta essa informação, né, e faz acender essa lâmpada. Tá? Então, eu tenho que ter um dispositivo aí, né, que a partir de uma pequena corrente, né, consegue controlar uma grande corrente. Tá? Então, essa parte ainda a gente não vai ver, mas mais para frente a gente vou dar umas dicas, né, de como é que você faz isso, ok? Vamos lá. Esse fotoresistor, né, é essa pecinha que está mostrando aí, né? Ele é bem pequenininho, né? Então, normalmente é de 5 milímetros. Essa largura aqui é alguma coisa em torno de 5 milímetros, né? Que é um dos modelos mais tem aí na prática. Mas você pode encontrar alguns de 10 milímetros, né? Como está aqui, ó, e de 7 milímetros. Tá? O que eu vou testar aí é o testar o de 7 milímetros, que é o mais baratinho, né? Que é mais fácil de você encontrar. Tá? Ele é conhecido com essa sigla aqui, ó, LDR, que é o Light Dependent Resistor. Né? Então o nome já está dizendo, né, que é um resistor, né, dependente de luz. Tá? Ou seja, ó, essas trilhas que estão mostrando aqui, né, é como se fossem algum tipo de trilha, né, que quando você tá iluminando aqui, essa trilha ela vai mudando a sua resistência. Tá? Então, quando tem luz, né, ele diminui mais a resistência, quando tem, né, menos luz, ele aumenta a resistência. Então, ela é variável em função da luz. E se aproveita exatamente desse efeito, né, para a gente poder ler nos terminais
desse sensor, né, a variação de tensão. Tá? Dependendo do valor da tensão, eu sei, né, se tem pouca luz ou tem muita luz. Tá? A resistência dela interna, ela pode gerar em torno de 8, né, a 20 kΩ. Tá? E é fácil de ver isso. Tá? Então, se você compra, né, esse sensor, bota o multímetro, né, na escala de resistência e mede a resistência desses dois terminais. Tá? Se você medir essa resistência, você vai ver que se você estiver colocando ele de frente para a luz, ele vai ter um certo valor de resistência. Mas se você cobrir ele, né, colocar num ambiente escuro, a resistência muda. Então dá para a gente ver isso diretamente na leitura do multímetro. Tá? Então é um negócio bastante interessante ver isso. Então, o primeiro circuitinho, né, que a gente vai fazer é vamos testar esse sensor. Tá? Então, o circuito é bem simples. Né? Eu vou colocar aqui, ó, né, esse aqui é o símbolo no Tinkercad, né, do fotoresistor. Né? Eu coloquei aqui, né, em série com ele para a gente controlar, né, a corrente, né, para não queimar esse sensor. Foi um resistor de 1K. Tá? E aqui do lado coloquei um LEDzinho, né? Só para a gente fazer acender ou apagar, né? Conforme a leitura, né? Da intensidade de luz, né? Que esse fotoresistor está lendo. Então o circuito é bem simples, né? Não tem segredo não, né? Eu vou estar utilizando aqui a porta PCC 5 volts, tá? Então aqui, olha, o circuito vai ficar mais ou menos assim, né? Eu tenho 5 volts que passa pelo resistor de 1K, passa pelo fotoresistor e vai para a terra. Então é como se eu tivesse aqui, ó, 5 volts. Daqui eu vou para esse resistor de 1K, tá? E aqui eu vou encontrar o meu fotoresistor, né? E aqui tem uma resistência, né, lá do fotoresistor. E aqui, essa saída aqui, ó, é essa fiozinho verde, né? Eu vou conectar lá na porta A0, né, do Arduino. A porta A0 do Arduino, né, ela é uma entrada analógica. Se é uma entrada analógica, então a leitura que eu vou ter aqui, ó, lembra que no caso do PWM, né, eu vou ter leituras aqui, né, entre 0, né, até 1023, tá? Que esse A0 aqui, ó, ele é uma porta digital de 10 bits. Tá? As outras portas digitais aqui, né, do PWM são portas de 8 bits, né? Então a escala aqui vai de 0 até 255. Né? No caso das portas analógicas, né, eu amplio esse intervalo 4 vezes. Então ele vai de 0 a 1023. 0 corresponderia, né, a 0 volts e 1023 a 5 volts. Bom? Tá? Então, ó, isso daqui, ó, né, a gente vai ver mais para frente, isso aqui é um circuito do tipo divisor de tensão. Né? Então, são dois resistores em série, né, onde eu vou pegar aqui a tensão, né, entre os dois resistores. Então, se é um divisor de tensão, então o A0, a tensão que vai sair aqui nesse terminal, corresponde aos 5 volts, tá, da fonte vezes, né, essa relação RF dividido por R mais RF. Tá? Tirando aqui um resistor. Ok? Então, ó, variando então a tensão, a resistência no fotoresistor, né, essa conta aqui, ó, essa fração vai mudar, né? Tá? E o A0 também muda. Então, dependendo da fonte, da intensidade de luz, o A0, né, vai estar flutuando entre 0 e 5 volts. Bom, a programação também é bem simples, né? Então eu coloquei o circuito aí, ó, né? Então eu coloquei aqui, ó, né, definir LED pin, né, é uma constante, né, que está armazenando o valor 7, né? 7 é a porta digital. Então essa porta aqui, ó, 7, né, eu estou ligando nesse circuito do LED, tá? Então quando essa porta 7 aqui, ó, eu tiver com nível high, né, estou jogando 5 volts, o LED vai acender. Se porventura, né, tiver o nível low, tá? Então fica sem
aqui fica sem diferença potencial, né? Eu tenho terra aqui, né, e terra aqui, então o LED apaga, tá? Então esse nível high ou nível low, eu vou controlar isso por programação, né? E vou vendo aqui, ó, né? Eu vou vendo o que está acontecendo com o a zero. Dependendo do valor dele, né, eu jogo nível high na porta 7. Caso contrário, eu jogo nível low na porta, na porta 7. Tá? Então, ó, dentro do programa eu criei uma outra constante LDR PIN para representar, né, a porta A0 e uma variável local, né, global, né, LDR valor, que vai medir esse valor do A0. Tá? Setup, né, apenas configura o LED PIN, né, o pino do LED como pino de saída, né. No caso aqui, o pino do LDR, né, eu não preciso configurar, porque normalmente, né, as portas analógicas aqui do Arduino são portas de entrada, né, ó, por isso que tem esse analógico in, tá? Então nem há necessidade de configurar aqui. Até poderia, mas não há necessidade. Eu deixo ligado aqui, né, a comunicação serial. Isso é tudo no setup. No loop, né, o que vai acontecer? Ó, primeira coisa que eu faço, né, eu vou fazer o analog read. Vou ler então, ó, o pino do LDR, né, ou seja, ó, seria aqui o A0. Tá? Então a primeira coisa que eu faço na hora que eu entro no loop é ler qual é o valor do A0. Tá? Eu sei que o valor do A0, esse cara aqui, vai estar entre 0 e 1023. Tá? Aí eu faço um teste. Ó. Se esse LDR valor for maior que 800, né, for maior que 800, o que eu vou fazer depois? Ó, digital write, então olha, eu vou escrever na porta do LED, né, ó, na porta 7, o nível high. Ou seja, ó, quando chega, se esse valor que eu li do A0 for maior que 800, tá? Então significa que eu preciso ligar o LED. Tá? Ou seja, valores maiores que 800 nesse caso aqui, né, é que já é escuro, né? Já é uma penumbra. Então é a necessidade de você ligar o LED. Se estiver abaixo dos 800, né, eu coloco o nível low lá na porta 7, ou seja, eu desligo o LED ou mantenho o LED desligado, né, se for o caso. Tá? Aí depois, ó, eu só mando imprimir, né, lá na porta, na monitor serial, o valor desse LDR, né, só para a gente conferir esse valor. Tá? Espero 10 milissegundos e começa tudo de novo. Então vai ficar esse ciclo aqui, né? A cada 100 milissegundos, né, eu vou lendo o valor do LDR. Tá? Então vamos ver lá o que vai acontecer no Tinkercad. Só para agilizar, gente, eu gravei um vídeo, né, dessas duas práticas que a gente vai ver aí, né, já antecipadamente, né, então tá lá né, eu já coloquei aqui a prática 1, né, esse circuito já é um circuito montado no caso real, tá? Então você vai dar para ver um pouco mais de detalhe, né, como é que a gente monta isso. Bom, vamos lá. Aqui, onde é que tá? Aqui, ó. Aqui tá no Tinkercad. Esse aqui é do Tinkercad, tá? Tá aqui, ó. Essa daqui é o vídeo, tá? Que eu gravei. São 11 minutos só, né? Então as duas práticas que a gente vai ver hoje, né, eu coloquei elas aqui, tá? Só que aqui não é a simulação no Tinkercad, é a simulação real. Então vamos lá, vamos pegar um. Tá. Fácil eu abrir, que já tinha aberto antes. Aqui. Prática 1. Aqui. Essa daqui. Tá? Eu coloquei, né? Acrescentei aqui um multímetro, né? Só para a gente poder ler o valor do A0 aqui, tá? Só que como é um multímetro, né? Ele, dentro desse dispositivo multímetro, o Tinkercad, ele já faz a conversão, né, dos valores binários aqui em volts, tá? Então é só para a gente ter uma ideia, né, de qual é o valor que está vendo aí. Então, olha, vamos aumentar um pouquinho mais. Né?
Vou colocar o código aqui, ó, né, e vou abrir o monitor serial para a gente ver o valor dele, tá? Então vamos lá. Ó, tá vendo? Deu 4,97, tá? E o LED está apagado. Então isso significa, né, que eu tô com um nível de luminosidade alta, tá? Então, ó, isso quer dizer, ó, se eu tenho 4,97 aqui, né, a resistência desse fotoresistor é muito baixa, tá? Agora, no Tinkercad, para a gente simular a variação de luminosidade, ó, você clica nele, seleciona o fotoresistor, aí vai aparecer, ó, essa escala aqui, ó, tá? Esse botão pretão aqui, ó, à esquerda, é o lado escuro, e se eu mover ele para a direita, ele vai ficando mais clarinho, tá? Ó. Então, eu vou pegar clicar no botão, segurar e mover ele para a direita. Tá vendo? A tensão tá mudando, ó. Tá? Tá diminuindo, né? Diminuindo, diminuindo, aí. Vai embora, tá? Quando chegar, né, num certo nível, ó. Ué, que ele não acendeu? Tá faltando alguma coisa aqui, peraí. Ah não, ué, o código tá errado aqui. Engraçado. Peraí. O, não veio o código certo. Acho que eu apaguei esse código. Vou carregar ele de novo. Só um pouquinho. O que aconteceu aqui? Ah, tá. Assim. Pronto. Agora sim, ó. Tirar isso aqui. Agora sim, tá? Agora tá o código que tinha esse. Peraí. Acho que misturou. Pronto, agora sim. Agora tá certo, ó. Tá o mesmo código lá do fonte, tá? Vamos executar ele. Tá lá. Então, ó, agora vamos. Ah, ele já acendeu, ó, né? É porque está escuro aqui, né? Então agora eu vou aumentar, né? Ó, já aumentou, já apagou, tá? Olha só os valores que estão aparecendo aqui, ó, né? Aqui no monitor serial, o A0, nesse caso agora, com 3,07 volts, né? O A0 vale 628, tá? Se eu vou aumentando mais a luminosidade, ó, ele vai diminuindo cada vez mais, tá? Diminuindo cada vez mais. Agora, se eu vou voltar, ficando cada vez mais escuro, né? Ó, ficando mais escuro, passando 506, 516, 536, 59, 55, 600, 700, 445, 800 é o limite, né? Que eu coloquei lá. Ó, agora acendeu, tá vendo? Tá? Então, chegou nesses 800 aqui, ó, esses valores aqui, tá? Então, se for maior do que isso, né, já está bem quase escuro, então o LED acende, tá? E fica assim, ó, então, ó, acende, apaga, tá? No vídeo que eu gravei, né, eu mudei um pouquinho, em vez de 800, eu coloquei 900, tá? Porque naquele momento lá, né, era um valor mais adequado, tanto é que quando você liga ele, né? Ele está apagado, está aceso. Deixa eu ver se está apagado, está aceso. Não lembro agora, tá? Mas o 900 para mim naquele momento, né? Era um valor mais adequado, tá? Então isso é uma coisa que a gente pode ajustar na hora que você estiver fazendo o projeto, tá? Então dependendo do teu ambiente pode ser naturalmente, né? Um pouco não tão escuro assim, né? Então você pode regular esse
né, esse limite aí. Tá? Então, você vai ver lá num vídeo, né, que eu mudei a escala, coloquei 900 e funcionou melhor. Tá? Tanto é que você coloca a mão, né, em cima do LED, tá? Ele já vira uma sombra e o LED imediatamente ele já acende. Você tira a mão de cima dele, né, o LED apaga. Tá? Então é bem legal. Né? Tudo bem, Kellen? Professor, dá pra fazer a simulação de poste? Pode. Dá. Né? Que É que nem aqueles. uma vez eu montei um circuito usando o LDR e a gente fez uma simulação como se fosse um poste. Isso. Tá? Para você fazer o controle automático de iluminação pública, né? Tá? Então é legal. Tá? Então, a única coisa que eu te falei, né? A gente tem a parte eletrônica é de baixa tensão, né? Tá? Então eu preciso ter uma interface aí, né? Que vai fazer a interface entre a baixa tensão e a alta tensão. Tá? Normalmente a gente vai usar relézinhos. Uma cortina de luz? Pode ser. Tá? Daí quando passa a mão, passa alguma coisa, aciona pelo LDR. Isso. Né? Dá uma olhada no vídeo que eu gravei, você vai ver. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Pera só um pouquinho. Ver se a gente consegue ver. Cadê o vídeo? Vídeo. Caramba. Aqui. Aqui, ó. Acho que você só não vai conseguir ver o som. O som não tá saindo. Acho que não sai mesmo, né? Mas. Deixa eu ver se. Onde é que tá? É aqui, ó. Tá? Esse circuitinho que eu montei, ó. Tá carregando o programa agora, né? Eu já compilei, então vamos carregar esse programa, vamos enviar o valores, né? Medido lá na porta. Ó, aqui do lado esquerdo eu estou mostrando, né, o valor do A0. Tá? E aqui eu mudei para 900. Vamos fazer o seguinte: tampar com o mesmo R. Tá vendo? Tá? E olha só o nível, né? Lá no tá? Aí daqui a pouco ó, tá vendo? Tirei a mão, ele já apagou. Coloco a mão, ele já acende. Não? Então ele é bem sensível mesmo, tá? Então é bem legal da gente poder mexer com esse tipo de sensor. Bom? Vamos lá, vamos voltar. Tá, então a parte do sensor do fotorresistor é só isso. Não tem muito segredo não. Tá? O que eu coloquei aqui a mais, né, na verdade é o que eu só coloquei uns detalhes aqui para explicar melhor, né, como é que funciona o Tinkercad, o sensor lá no Tinkercad. Tá? Tem aqui mais aqui, ó, né, quando ela acende. E aqui é a parte do divisor de tensão, né? Aqui está aquele resistor de 1K e aqui está o LDR e aqui a saída lá para o A0. Tá? Bem, a tarefa que eu vou pedir para você... agora que eu lembrei, esqueci de colocar isso lá no sistema para vocês baixarem. Bem, depois eu faço isso. A prática 2 é a tarefa, né? Então, ó, usar 3 ou mais LEDs, né, e um LDR e ligações necessárias, né, e alteração no programa para que o número de LEDs acesos aumente conforme a intensidade de luz menor. Tá?
Ou seja, é como se você graduasse, né, os LEDs. Né? Então, desde escuro, né, mais ou menos, e claro. Tá? Então, é como se fosse uma coisa que dá uma graduação, né, do nível de luminosidade daquele espaço. Tá? Se tiver muito escuro, acende o LED, sei lá, né, vermelho. Né? Se tiver uma luminosidade mais ou menos, acende o LED, sei lá, verde. Né? E se tiver muito claro, acende o LED amarelo. Tá? Então você vai pegar aquela faixa do 0 a 1023 e ver mais ou menos, né, qual seria para você o nível escuro, o claro e o intermediário. Então quando tiver em cada um desses níveis, né, um desses LEDs vai acender. Tá? Deu para entender, né, Kelly? Eu sim, professor. Tá? Não é difícil, né? É uma questão apenas de você acrescentar mais aqueles LEDs, né? E lá na programação, né? Você fazer a divisão, tá? Fazer uns ifs ali, né? Dependendo do valor do A0, né? Tiver um outro valor, acende um LED. Se tiver entre, né, um outro intervalo de A0, acende o segundo LED. Caso contrário, né, acende o terceiro LED. Tá? Então é bem simples. Né? Eu acho que não vai ser. Se tiver problema, você entra em contato que a gente te explica. Ok? Combinado, professor. Então agora vamos ver uma coisa interessante. Oi? 4, né? Esse seria o projetinho 4, né? Isso. Na verdade, para essa aula aqui são dois projetinhos, tá? Tem esse daqui e mais um que nós vamos falar agora que vai usar a interrupção. Tá? Isso. Então, olha, coloquei aqui um texto, né? Ó, tratando de hardware, uma interrupção é um sinal de algum dispositivo ou software externo ou interno, né? Que indica a CPU interromper o processo corrente em execução e tratar de executar um processo. Por exemplo, quando acionamos no teclado, né? Por exemplo, se você trabalha no Windows, você deve ter visto isso, né? Os comandos Ctrl Alt Del, né, faz com que o programa que está em execução, um processo, é interrompido e um novo processo, que é o gerenciador de tarefas, é executado. Tá? Então, às vezes, é quando um programa trava, não sei o que, né, você dá o Ctrl Alt Del, ele interrompe aquele processo, né, abre um outro programa, que é esse gerenciador de tarefas, né, que depois você vai tomar uma decisão, né, de abortar aquele programa, coisas desse tipo. Tá? As interrupções elas são úteis para que as tarefas sejam executadas automaticamente em programas de microcontroladores, né? E pode ajudar a resolver problemas de temporização ou monitorar a entrada de usuários. Né? Então, por exemplo, você quer fazer o controle, né, de um alarme, né, em que tem uma porta ali, tá? Então, na hora em que, sei lá, pode ser uma porta, né? Qualquer coisa desse tipo, né? Enquanto a porta está fechada, né, o teu programa está normal, tá fazendo, monitorando né, algum tipo de processo. Se alguém entra na sala, né, você tem que tomar uma decisão, porque vamos imaginar que é uma sala que está desenvolvendo um processo, né, e que ela tem que ficar fechada. Tá? Mas se por acaso ela abrir, né, a gente tem que tomar uma outra decisão. Okay? Só que eu não sei se essa porta, quando que essa porta vai abrir, se ela vai abrir ou não, né? Então é um evento que a gente não sabe quando vai acontecer, né? E eu não posso ficar com o meu programa lá, chegando assim, né, parando o programa para checar se a porta está aberta ou está fechada, tá? Né? Eu vou ficar perdendo muito tempo, né, ficando checando esse tipo de coisa, tá? Então eu deixo, né, a própria CPU identificar para mim, né, quando esse evento externo acontece. Tá? Se ela acontecer, então o que esse processo vai fazer? Ele vai mandar uma mensagem para o meu programa dizendo, olha, o evento que você estava esperando aconteceu. O que eu faço agora? Tá? Aí sim, ele vai interromper, vai atender, né, aquele processo, tá? Vai tomar vai executar algum tipo de procedimento, né? Quando terminar, ele volta a executar o processo normal. Tá? Então é mais ou menos isso que a interrupção faz. Né? Ou seja, o teu programa está rodando normalmente,
tá? Só que ele fica lá sintonizado, né? Tem sempre alguém, né? Se alguém chamar ele, né? Porque alguma coisa aconteceu, ele interrompe o programa, né? E eu tomo as devidas providências. Bom? Então, um programa normal para Arduino consiste de duas rotinas principais que a gente já viu, o setup e o loop. Quando empregamos, né, interrupções, criamos uma ou mais funções, né, adicionais, tá? Tecnicamente, elas são chamadas de ISR, né? É Interrupt Service Routine, né? Ou seja, rotina de interrupção de serviço, né? E essa função, ó, ela é invocada toda vez que uma interrupção é gerada no circuito. Tá? Então nós agora vamos ter que criar, além da função setup, além da função loop, né? Se o meu programa, se o meu projeto, né, ele tem lá, eu incluí, né, uma chamada de interrupção, então agora eu preciso fazer o seguinte, eu preciso criar uma função nova que quando acontecer, né, essa interrupção, né, eu já deixo programado o que ele tem que fazer. Tá? Então eu vou ter que criar uma função. Essa função, ó, ela vai ter esse, né, esse esquema agora, né? Então, ó, eu já tinha, né, o setup normal, ó, né? O setup já aparecia aqui, o loop aqui, e eu vou colocar agora ó, essa nova rotina aqui, ó. Tá vendo? Ó? Vai ficar um void ISR, abre parênteses, fecha parênteses, e aqui dentro eu vou colocar a minha rotina de interrupção. Então, note que a rotina de interrupção retorna um void, não, que nem os outros, tá? Ou seja, não retorna nada, apenas executa uma tarefa. Seu nome deve ser escolhido de acordo com a função que irá desempenhar. Na verdade, ela não precisa ser ISR, vai ser um nome que você vai escolher. Tá? É possível ter ter mais de uma rotina de interrupção dependendo da placa utilizada. Tá? No caso do Arduino Uno, né, ele só tem dois, ele reserva dois pinos, né, para fazer essa interrupção. Tá? Um pino 2. Acho que é o pino 2 e o pino 3, né, que são de uso, né, para interrupção. Tá? Então, ó, essa rotina será chamada, né, quando determinados os pinos que mudam de estado, gerando uma interrupção. Se um pino estiver em nível lógico baixo, por exemplo, né, e mudar para alto, a interrupção é disparada e o programa chama a rotina ISR. Bem, existem vários tipos, daqui a pouco a gente vai ver, vários jeitos de eu interpretar, né, essa interrupção. Por exemplo, suponha que eu tenho lá um sinalzinho que quando está normal, ele está no nível 0. Tá? Agora, se acontece alguma coisa, esse sinal aqui, ó, ele passa de 0 para 1. Tá? Então, nesse caso, tá vendo que o sinal ele teve uma subida, né? Tá? Então, esse cara aqui a gente chama de rising, né? Rising. Subida, tá? Agora eu posso ter o contrário, né? Um sinal normalmente está em nível alto, tá? E quando ocorre uma interrupção, ele vai para 0. E aí nesse caso, né? Ele cai, tá? E aí a gente vai ter um outro nome, né? Para quando isso aqui cai, que é o falling, tá? Falling. Né? Tem outro caso que é assim, né? Ele está em nível 0, vai para 1, tá? Ou seja, ó, nessa hora aqui, né, ele mudou de estado, só que ó, ele vai ficar assim, ó, tá? Ele detecta, na verdade, um pulso. Né? A gente vai ver daqui a pouco quais são eles. Né? Então, ó, nem todos os pinos têm essa propriedade, né? Apenas alguns pinos especiais são capazes de disparar interrupções. E esses pinos variam dependendo da versão do Arduino utilizada. Por exemplo, o Arduino Uno, o Nano e o Mini, Mini, né, apenas os pinos digitais 2 e 3 podem ser usados para trabalhar com interrupções. Tá? Se você estiver utilizando, né, outro tipo de Arduino, aí você vai ter que ver no manual, né, quais são os pinos colocados para interrupção. No Mega, se não me engano, acho que deve ter uns 5 pinos, 5 ou mais pinos, né? Que você pode programar para interrupção, tá? No caso do Uno, né? Eu posso, por exemplo, né? Colocar um para ver a luminosidade e o outro, sei lá, um alarme de distância, tá? Né? Um alarme que foca a parte de distância e outro que foca a parte de luminosidade. Se você tivesse que colocar mais um sensor aí, já tinha que escolher uma outra plataforma, né?
um Arduino Mega, por exemplo, tá? Agora, a gente vai ter que usar, toda vez que estiver usando a interrupção, nós vamos ter que usar essa função aqui, ó, né? A touch interrupt, tá? Então, essa função aqui, ela permite usar interrupções em pinos digitais, né? A sintaxe é muito simples, ó. É o nome da função, a touch interrupt, abre parênteses, fecha parênteses, tem 3 parâmetros aqui, ó, tá? O primeiro parâmetro é um pino de interrupção. No caso do Arduino Uno, né, ou aqui vai o pino 2 ou vai o pino 3. Tá? Então é um ou outro. Tá? A função, esse terceiro pino aqui, ó, terceiro parâmetro, é a função SR. Então você vai escrever uma nova função, né, que quando esse pino aqui detectar a interrupção, ele vai executar esta função que você programou. Tá? Então, a função SR é a função a ser chamada quando a interrupção ocorrer. Tá? Agora, que tipo de interrupção você quer? Qual é o modo de interrupção? Né? Então, é o modo de disparo da interrupção. Então, tem vários tipos aqui. Ó. Eu posso ter, por exemplo, ó, modo de disparo do tipo change, né? De alteração. Então, ó, a interrupção é disparada quando o pino muda de estado. Tá? Então, normalmente ele está trabalhando no nível 0, de repente ele foi para 1, mudou de estado, ok, então ó, ele detecta, né, essa alteração e vai executar alguma coisa. Aí ele continuou, ó, o nível estava nível 1 e de repente ele mudou de novo, foi para 0. Opa, teve uma segunda mudança de estado, né? Então se ocorrer uma segunda mudança, de novo, ele vai executar de novo aquela função de interrupção, tá? Isso se você colocar aqui, ó, né, esse modo change, tá? Se você colocar assim, tá? É aquela forma que ele vai, qualquer que seja, né, no pino 2 ou no pino 3, mudou de estado, era 0, passou para 1, ou estava em 1, foi para 0, ele vai chamar essa função. O outro é o falling, né, ou seja, na caída. Né? Então ele vai pegar, né, naquele pino, ele normalmente está em nível alto, tá? E ele vai para low, então ele dá essa caída aqui. Né? O high, ó, a interrupção é disparada quando o pino está no nível high. Esse modo somente vai estar disponível, né, em alguns chips, né, alguns tipos de Arduino, tá? Então esse daqui a gente nem vai usar porque nem tem, né, lá no Uno, tá? O low aqui, ó, a interrupção é disparada quando o pino está no nível low, né? E esse rising, né, é o contrário do falling, né? O rising é na hora da subida, tá? Então ele estava normal em nível low e de repente ele sobe para o nível high. Tá? Então ocorreu uma subida. Né? Então passamos o pino de interrupção usando a função digital pin to interrupt. Né? Então ó, isso daqui, ó, a gente informa, né? Então essa função aqui, a digital pin to interrupt, ele toma o número do pino passado como argumento e retorna o número da interrupção associada se houver. Se o pino passado é o 2, ele retorna a interrupção 0 lá no Arduino Uno. Tá? A gente vai ver isso aí na programação. Tá? Note ó, que é necessário saber os números das interrupções, né? E não os números dos pinos das placas. Tá? Então, não importa se é pino 2 ou pino 3. Né? Essa função digital interrupt, ela vai verificar se retorna uma interrupção, né, 0 ou uma interrupção 1. Tá? Então vamos ver na prática como é que vamos fazer isso. Ó. O circuito vai ser, vou precisar só do Arduino, no caso Uno, 2 resistores 220 ohms, um LED e um botão de push button. Tá? Esse botão de push button, né, vai ser como se fosse um interruptor. Tá? Na hora que eu aperto, o LED acende, na hora que eu solto, né, o LED apaga. Tá? Então vamos ver lá. Ó. Aqui está o circuitinho. Né? Então no caso aqui a gente não colocamos o fotoresistor. Tá? Então, ó, eu tenho um botão, né, e tenho um LED. Né? Esse LED aqui, ó, ele é controlado pela porta 13. Tá? Então, aqui tem a porta 13. O botão, né, ele ó, entra aqui, ó, né, então ele tem 5 volts aqui. Tá? Passa pelo botão, né, que normalmente ele é aberto, vai para esse resistor, 220 ohms, né, 220 ohms, e aqui tem o terra. Tá? Esse fio azul aqui, ó, esse fio azul, né, eu estou jogando ele lá no pino 2, tá? Então ele está lá no pino 2, né? Então o que vai acontecer aqui, ó?
Se esse botão está aberto, né, ou seja, normalmente ele fica assim, né, o pino 2 ele está com o nível 0, né, porque está errado, ó, já que aqui está aberto, né, então isso só está enxergando o terra, tá? Só que na hora que eu fecho, né, essa chave, né, o pino 2 vai começar a enxergar um nível 5 volts, tá? Então, ó, quando a chave está aberta, aqui é o nível low, né? Quando eu fecho a chave, ele vai para o nível high, tá? Ou seja, ó, ele normalmente está em nível low, tá? E quando eu aperto a chave, o botão, ele vai para o nível 1, ou seja, ele tem uma subida aqui, tá? Então eu quero fazer o seguinte, ó, quando eu apertar esse botão, né, vai detectar uma interrupção do tipo rising, né? E aí eu vou tomar uma decisão. Né? Então eu vou programar, né, algumas coisas aí. Tá vendo que eu estou jogando, ó, esse botão aqui, o controle desse botão, no pino 2, ó, né? E o pino 2 é um dos pinos que detecta a interrupção, né? O outro é o pino 3, né? Então aqui eu só estou usando um botão, então só preciso de, né, acionar o pino 2. Então o pino 2 não foi por acaso que eu escolhi, eu poderia ter escolhido o 2 e o 3, mas não os outros, né? Por que não os outros? Porque se só o pino 2 e o 3, eles conseguem interpretar uma interrupção, né? O código vai ficar assim, ó, né? Eu coloquei, né, o LED, né, lá no pino 13, né, como a gente já viu. Aqui, ó, eu coloquei, coloquei aqui, né, uma variável do tipo inteira, ó, interrupção pin, e chamei ele de 2, né? Então, isso daqui é apenas uma informação para dentro do programa qual é o número do pino programado para interrupção. Eu só coloquei aqui, ó, 2. Tá? Aí tem uma instrução que daqui a pouco a gente vai ver, né? Volátil. Volátil é uma informação. A tradução é volátil, tá? Né? Mas daqui a pouco a gente explica isso aí. Então, ó, suponha que eu tenho uma variável, né? Que eu chamei de estado, e ele inicialmente é low. Tá? Então, está um low. Bem, aqui, olha, vai aparecer a função de interrupção, tá? Então, ó, essa aqui, ó, é a função, né? Para a interrupção. Né? Eu chamei essa função aqui, ó, de interrupção, né, abre parênteses, fecha parênteses. Então o que, que ela vai fazer? Se essa função for chamada, a primeira coisa que ela vai fazer, ó, ela vai colocar uma mensagem lá no monitor serial, né, em essa mensagem, a interrupção sendo processada, tá? É só para me avisar, né, que foi detectada uma interrupção e está executando alguma coisa. E o que, que ele vai executar? Ele vai executar esse comando if. Tá? Esse comando if vai fazer o seguinte, ó, ele testa o valor dessa variável estado. Ó, tá vendo que a variável estado, ela começou com low. Tá? Então, ó, se a variável estado for igual a low, no início ele é low. Tá? Então isso aqui vai ser verdadeiro. O que, que eu faço depois? Ó, troca o valor da variável estado por high. Tá? Agora, e se o estado, né? Se eu interromper novamente ele entrar aqui, ó, a variável estado agora vale high. High, né, é diferente de low. Se isso aqui são diferentes, né, é o caso contrário. Então ele vai entrar inicial só. Ele vai mudar o valor daquela variável estado para low. Ou seja, ó, se ele entrou aqui com o estado valendo low, ele troca para high. Se ele entrar aqui, o estado é um nível high, ele troca para low. Tá? Então, toda vez que eu entro dentro dessa interrupção, ele só troca o valor dessa variável estado. Tá? De low para high e high para low. Legal. Então, ó, essa é a função de interrupção. Ela só vai ser executada quando ocorrer uma interrupção. Né? No setup, né? Então eu programei que o pino do LED é um pino de saída, né? Agora, ó, eu coloquei também que aquele pino de interrupção, que é o 2, ó, lembra que interrupção pin, ó, defini como 2, né? Então, ó, ele vai ser o que, ó? Oh, caramba. Aqui, ó. Né? Ele vai... tá? Cadê ele? Isso, sumiu. Ué, o que que eu fiz? Ué, caramba. O programa sumiu.
Nível 1. Cadê o resto do programa? O que aconteceu aqui? Sumiu o código. Bem, vamos ver lá no Tinkercad. Isso aqui. Aí, ó. O código. Aí, ó. A interrupção tá colocada aqui, né? E aqui está na parte do setup, ó. Eu programei, né, o pino do LED como saída, né? O pino que tem a interrupção, ó, né, que é o 2, é um input pull-up, né? O pull-up é uma forma de a gente colocar um resistor na entrada, né, desse pino, tá? Então é para deixar ele, né, sempre protegido, né? Agora vem uma outra instrução aqui, ó. Aqui, ó, é bem grande, bem. Ó, aqui está aquela função attack interrupt, né? Então eu vou dizer agora, né, que eu estou programando, né, uma interrupção num determinado pino, né, que vai chamar uma certa função dependendo do modo em que o evento acontece, tá? Então, ó, a primeira parte aqui, ó, lembra que a gente tinha que colocar qual é o pino, né, que eu vou estar utilizando para a interrupção, né? Aqui é que eu estou usando aquela função, né, o digital pin to interrupt, tá? Então, o digital pin interrupt, né, ele vai lá no pino 2, né, e vai trazer uma informação para esse attack interrupt interpretar corretamente, né, qual é o pino, né, programado para a interrupção. Ok? Toma cuidado que não basta a gente colocar apenas o número do pino, né, o 2 ou 3, tá? A gente vai ter que colocar esse digital pin to interrupt, né? Bem, definido isso, eu vou dizer aqui, ó, o segundo parâmetro, né, o nome da função, né, que ele vai executar quando a interrupção acontece, que eu chamei aqui, ó, né, de interrupção. Então, ó, o nome dessa função, ela está aqui, ó, ela foi definido aqui. Então, naquele pino, né, programado para interrupção, quando esse modo acontecer, ele vai executar esta função, tá? E o modo, como vou detectar, né, a transição de estados, é no modo rising, ou seja, de nível baixo para o nível alto, tá? E no setup eu estou só ligando, né, a comunicação serial, e no loop, ó, gente, ó, só tem isso aqui, ó, digital write LED pin, o estado. Não, lembra que essa variável estado, ó, né, se eu não aperto o botão, né, no início, ele vale low, né, ou seja, ó, se ele está como um low aqui, o LED está apagado, tá? Se eu clicar no botão, ele vai entrar na função interrupção, e se o estado está low, ele passa para high. Se ele passa para high, quando eu terminar essa função interrupção, né, o que ele vai fazer? Ele vai, no próximo loop, ó, ele vai desligar, né, vai ligar, né, o LED. Tá? Se eu apertar novamente, né, o botão, né, ele vai trocar o valor estado, né, para low. Tá? E quando entrar no loop, ele apaga. Então, ó, eu aperto o botão, o LED acende. Eu aperto novamente, o LED apaga. Eu aperto novamente, o LED acende e assim sucessivamente. Bom, então vamos ver, né, como é que fica na simulação. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ó, e vamos abrir aqui o serial, tá? Então, eu vou iniciar a simulação. Tá lá, gente, ó. Tá acontecendo nada, tá? Não tá acontecendo nada, né? Porque eu, né, não apertei botão nenhum, então tá tudo normal. Então, ó, vou apertar no botão, então eu seleciono o botão e clico nela. Então, na hora que eu clicar, ó, interrupção sendo processada, o LED acendeu, tá? Eu vou apertar novamente no botão, ó, interrupção sendo processada, o LED apagou, tá? Então, eu clico aqui, ó, e vai acendendo, acendendo, apagando, acendendo, apagando. Legal? Tá?
Vamos ver como é que fica lá no vídeo, né? Dá para ver melhor isso aqui. Deixa eu carregar o vídeo. Onde é que tá? Baixo, depois e sobe. Já está desligado. Não. Tá? Esse protoboard verde aqui tem um botão, tá? Eu fiz separado, né, para poder separar essas coisas aí, né? Você está carregando o programa, né? Está carregado. Aqui. Agora eu vou apertar o botão. Acendeu o LED. Vou apertar ele novamente. Eu vou apagar. Olha lá. Tá? Se não me engano, a gente já fez um projetinho, né, para controle de LED com botão. Né? Só que nesse controle era feito de uma forma diferente, né? Tá? Não era feito dessa maneira aí, não. Tá, ok? Era feito sempre a cada, sei lá, alguns milissegundos, né? Verificava se o botão foi apertado ou não. Tá? Então, só que isso estava dentro do programa. Ok? É isso. Tá? Aqui é só uma observação que eu falei do volátil, né? Que está na linha 3, ó. Esse comando que está aqui, ó. Tá? Então, ó, ele vai. Essa palavra-chave volátil, né? Avisa o compilador, ó, que essa variável pode ser alterada fora do fluxo principal do código, né? Como em uma interrupção, forçando o processador a ler sempre o valor mais recente direto da memória RAM. Ela impede que o compilador otimize o código guardando o valor da variável temporariamente em um registrador interno. Isso garante que o Arduino nunca leia um dado desatualizado caso uma interrupção altere o estado de repente. Tá? Ela é obrigatória, né, para variáveis alteradas em rotinas de serviços de interrupção, né, como é essa ISR. Tá bom? Então aqui é uma recomendação, né, para se for utilizar a interrupção, né, lembrar de colocar esse comando, essa palavra-chave na definição, né, das variáveis, né, necessárias para o teu controle. Tá? A prática 4, né, a gente vou misturar agora, né, o fotoresistor com essa parte da interrupção. Né? Então, ó, desenvolva um projeto com o Arduino de um circuito que controla o acendimento de um LED através de um fotoresistor, né, que quando o ambiente fica escuro, o LED acende e quando está claro, o LED apaga. Tá? Só que isso vai ser feito então por interrupção, né? Então é um pouco diferente do que desse circuito que a gente viu aqui, né? Vou voltar aqui. Tá? Aqui, ó, eu só estava vendo o controle, né, da luminosidade controlando o botão. Né? Agora eu quero que você faça a mesma coisa que se faz aqui, mas eu vou colocar agora, né, o acionamento do LED vai ser por interrupção e não, né, direto pelo programa, pelo loop aqui. Ok? Tá? Então, ó, eu vou tirar toda essa parte, né, desse código aqui e vou jogar dentro daquela função interrupção. Né? A única coisa que vai ter aqui dentro, né, é aquela chamada, né, a programação da interrupção. Quando é que isso vai acontecer? Ok? E é isso, Kelly. Entrou mais, eu tinha entrado mais alguém na aula, Kelly? Eu que saí do meu tablet e entrei no celular. Ah, tá ok. Era você então. Tá? Deu pra entender mais ou menos? Deu pra entender sim.
Então tá Aí ok. falaram que é aquele desafio mesmo, que é fazer como se Isso, fosse um semáforo, né? isso, tá? É isso aí, tá bom? Bem, para semana que vem eu não teria nada, né, pra gente fazer. Mas se você achar que é necessário ter alguma orientação, alguma coisa assim, né, você me chama lá no mural, né, e pelo menos um dia antes, né, para eu me programar naquele dia, né, naquela para semana que vem, para eu poder, sei lá, preparar um material para te atender, né, de alguma necessidade, tá bom?